Bom, graça e paz da parte de Jesus Cristo, ou a paz do Senhor Jesus, ou Shalom, quer dizer paz, prosperidade. Tem mais uma aí que eu esqueci. Então vamos ao capítulo 14 do livro de Gênesis, nesta Bíblia do expositor, uma Bíblia explicativa, uma temática bem explicativa e com concordância a respeito do que a gente lê e aplicamos na nossa leitura diária. Livro de Gênesis, hoje, 14 de janeiro de 2025. Espírito Santo de Deus, obrigado por este dia e nos abençoe em nome de Jesus. E diz assim, capítulo 14, no ano de 1913 a.C. Então, são em tempos que a cada tempo começa uma contagem nova. Vamos ver em que tempo estaremos, em que ano, no final do livro de Deuteronômio, que são os 5 livros escritos por Moisés. Porque depois de livro de Josué, dá-se a era dos juízes. Eu não sei se conta uma nova contagem de tempo ou prossegue, mas enfim, aqui no capítulo 14 de Gênesis, que fala de que Abrão resgata Ló em 1913 a.C., diz assim: aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão e Tidal, rei de Goim. Se quiser notar, o Espírito de Deus se ocupa com os movimentos dos reis e seus exércitos. Só quando os tais movimentos estão de alguma maneira relacionados com o povo de Deus. Do contrário, são de pouca importância. Preste atenção. Essa explicação é óbvia e muito maravilhosa. Se você tiver a oportunidade de ouvir, eu vou ler de novo. Preste atenção. Abrão resgata Ló. Por que Abrão? Porque aqui ainda o nome dele não havia mudado. Mas quando pega na explicação a concordância temática, ele vai falar Abraão. Porque o nome dele já havia sido mudado. Enfim, vamos aqui. Preste atenção. Vou ler de novo. Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Se quiser notar, o Espírito de Deus se ocupa com os movimentos dos reis e seus exércitos. Só quando tais movimentos estão de alguma maneira relacionados com o povo de Deus. Do contrário, são de pouca importância. Dentro desta explicação, para o dia de hoje não se muda nada. O exército de Deus é os crentes, salvos em Cristo. É o povo de Deus. Se você citar algo contra o povo de Deus, ou contra o próprio Deus, ele vai dar importância ao seu movimento. Ele vai se importar. E se for algo contra o nome dele e contra o povo, ele vai agir. Ele vai reagir. Vejamos e propagamos a prova A que o que aconteceu na cidade de Califórnia foi isto. Provocaram Deus. Mas não provocaram no mesmo dia, não. Provocam Deus desde muito tempo e seu exército. Chegou um tempo que Deus resolveu agir e mostrar que todo que se levanta contra ele, ele olha o movimento de cima, analisa o movimento e responde com força. Amém?
Prosseguindo, que estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, e contra Bisa, rei de Gomorra, e contra Sinabe, rei de Admá, e contra Semebe, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, e a qual é Zoar. Retificando a explicação acima, é que nós, exército de Deus, não lutamos contra carne nem sangue. Não expedimos isso. A nossa luta é contra os principados e potestades. Quando somos afrontados, a gente ora, a gente se ajoelha e o Deus do céu nos responde. Amém? Fique claro que a luta do crente não é contra o sangue nem contra a carne. Se vê-se na oração, no jejum e no silêncio. Porque existe um Deus que luta por nós. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano se rebelaram. Esses 5 reis tinham sido governados pelo Quedorlaomer por 12 anos, e agora se rebelaram. E ao 4º ano veio Quedorlaomer e os 3 que estavam com ele, e derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, e os Zuzins em An, e os Emins em Savé, Kiriataim, e os Oreus no monte de Seir, até a planície de Alparã, que está junto ao deserto. Nos nomes Refaíns, Zuzins e Emins, é possivelmente também em Oreus termos uma vez mais a entrada dos gigantes, que era um produto da união dos anjos caídos com as mulheres. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Independente do tamanho deles, Quedorlaomer me derrotou. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e devastaram todas as fazendas dos amalequitas e também dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, que é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, ou seja, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Rafael, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Temos no versículo 8 a menção a Sodoma, cidade onde Ló habitou e que atraiu o interesse de Jeová, e assinala o motivo para tudo isso está incluído nesta passagem. É evidente no texto que Ló não estava absolutamente em uma relação apropriada com o Senhor. Entretanto, o Senhor, apesar deste fato, seguiu vigiando cada um de seus movimentos e, com efeito, para dar uma forma de segurança e amparo a ele. Apesar de Ló ter decidido viver com os sodomitas, todos os crentes devem compreender o significado de tudo isto. Você foi comprado por um preço. Esse preço é o sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E outros fugiram para um monte, e tomaram toda a riqueza de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus mantimentos se foram. Tomaram também Ló, que morava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e se foram. Ló, em sua posição comprometedora, não pôde libertar Sodoma, nem a si mesmo. A única forma de ajudar e abençoar o mundo é vivendo separado dele e em companheirismo com Deus. Aleluia. Por isto que nós falamos, né? A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Você não vai libertar o mundano vivendo no mundo dele, mas orando, jejuando, se consagrando, orando por essa pessoa, você vai
conseguir levar as causas delas ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai libertá-la a todo modo através da sua fé. Amém? Vamos lá. Continuando. Só retificando aqui este versículo. Esta explicação. Ló, em sua posição comprometedora, não pôde libertar Sodoma e nem a si mesmo. A única forma de ajudar e abençoar o mundo é vivendo separado dele e em companheirismo com Deus. Então veio um dos que escaparam e os denunciou a Abrão, o hebreu, que habitava no vale de Mano, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, os quais eram confederados de Abrão. E ouviu Abrão que o seu irmão estava prisioneiro, armou os seus criados e nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se sobre eles de noite, ele e seus servos os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E recuperou todos os seus bens, e também Ló, seu irmão, e seus bens, e também as mulheres e o povo. Abraão teria tido pouco interesse nos acontecimentos. Se não fosse por Ló, ouviu que Ló foi feito prisioneiro e começou, então, a resgatá-lo. Com respeito a isto, Mackintosh diz: as reivindicações da angústia de um irmão foram respondidas pelos afetos do coração de um irmão. Isso é divino. A fé genuína, embora sempre nos faça independentes, nunca nos faz indiferentes. Nunca alguém se envolveria em sua lã enquanto o irmão sofre calafrios no frio. Aleluia. É o papel da igreja: servir, ajudar e resgatar. O papel da igreja: servir, ajudar e resgatar. No nome de Jesus. Por intermédio do sangue de Jesus. Melquisedeque. E saiu o rei de Sodoma a recebê-lo. Receberam quem? A Abraão. Quando voltava de ferir a Quedorlaomer e aos reis que com ele estavam até ao vale de Savé, que é o vale do rei. Como veremos, não há um momento tão perigoso para o cristão como amanhã, depois de uma grande vitória espiritual. Como veremos aqui, não há um momento tão perigoso para um cristão como amanhã, depois de uma grande vitória espiritual. Então Melquisedeque, este homem, aparece em cena. Ele é um rei e sacerdote, e sobretudo é um tipo de Cristo. Salmos 110, versículo 4. Hebreus, capítulo 5, versículos 5 e 6. Alguns eruditos acreditam que Melquisedeque possa ter sido, na realidade, Sem, o filho de Noé. Sem estava vivo neste momento, e na verdade viveu 60 anos a mais. De fato, alguns acreditam que ele morreu quando Abraão tinha 150 anos de idade. O nome Melquisedeque significa rei de justiça e rei de paz. Hebreus, capítulo 7, versículo 2. Rei de Salém, Jerusalém. Tirou pão e vinho. O pão e o vinho simbolizam o corpo quebrado e o sangue derramado de nosso Senhor, o que era necessário para a salvação da humanidade. Mateus, capítulo 26, versículo 29. Marcos, capítulo 14, completo. Lucas, capítulo 22, versículo 15. Romanos, capítulo 8, versículo 21. O qual era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque
como sacerdote, simboliza Cristo vindouro, que é o nosso sumo sacerdote. Hebreus, capítulo 7, versículo 15 ao 17. Davi profetizou, cerca de 1000 anos depois de Abraão, jurou ao Senhor e não se arrependerá. Davi profetizou, cerca de 1000 anos depois de Abraão, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu, Cristo, és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 110, verso 4. Abraão é apresentado aqui a um nome diferente de Deus, um nome que ele não tinha conhecido. Rei, El, Elion, que significa Deus Altíssimo. E ele, Melquisedeque, abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão de Deus, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. O fato de Melquisedeque abençoar Abraão significa que a posição de Melquisedeque era maior que a de Abraão. A razão, Melquisedeque era um tipo de Cristo. Hebreus, capítulo 7, versículo 4 ao 7. Esse bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Vemos aqui que Melquisedeque não se apresentou quando Abraão foi em busca de Quedorlaomer, e sim quando o rei de Sodoma foi em busca de Abraão. Isso faz uma grande diferença moral. Mark Tosh diz: um caráter maior de comunhão se requeria para satisfazer o caráter mais profundo do conflito. E lhe deu a Abraão o dízimo de tudo. Esta é a primeira vez que são mencionados os dízimos nas Escrituras. Dízimos se referem à 10ª parte. Abraão deu o dízimos a Melquisedeque, agora era um tipo de Cristo. Por conseguinte, os filhos de Abraão, que constituem atualmente a igreja, devem seguir entregando o dízimo aos que fazem a obra de Deus. Irmão, preste atenção. Se você se congrega numa organização cristã que tem por nome o título da igreja que você frequenta lá, que você é membro, entregue o seu dízimo com fidelidade na instituição que você faz parte. Pela fidelidade ao ministério que você está, pela fidelidade ao seu pastor, e a maior fidelidade a Deus. Não escutem de outras pessoas pedindo dízimo para pagar suas rádios, seus programas. Uma pessoa que faz isso, ela não confia no Deus que ela serve. Ela confia na mão do homem. E se uma pessoa abre programa, os membros da igreja pagar o seu programa, está errado. Não é de Deus. Amém? Os dízimos e as ofertas são para a manutenção do templo. E vamos ver isso mais na frente. Lá com Moisés e os sacerdotes. Amém? Continuando. A tentação. Versículo 21 do capítulo 14 de Gênesis. Então, o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas e toma para ti os bens. Satanás agora usa o rei de Sodoma, tentando apanhar Abraão em sua rede. Ele se utilizaria do dinheiro para isso. E respondeu Abraão ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Vamos ler novamente. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas e toma para ti os bens. De fato, bens está falando aqui de dinheiro. Como diz, Satanás agora usa o rei de Sodoma, tentando apanhar Abraão e sua rede. Ele se utilizaria do dinheiro para isso. E respondeu Abraão ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. O rei de Sodoma pode ter proposto
uma espécie de sociedade com Abraão. Mas patriarca declara a todos os interessados que a sua lealdade é total completa ao Senhor, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Isto declara o fato de que ele não estava sobre a tutela de ninguém, mas, ao mesmo tempo, era amável para com todos os homens. Que desde um fio até a correia de um calçado, nada tomarei de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. A tentação é forte e vem em mais de uma forma. Entretanto, o patriarca passa na prova com êxito. Salvo tão somente o que comeram os jovens e a porção dos varões que foram comigo, Ane, Escol e Mane, os quais tomarão a sua parte. Abraão se aferrou a uma norma de um nível muito mais alto do que aqueles que os rodeavam, embora não tivesse sido um problema para eles tomar algo dos bens. Ele não tomou nenhuma correia de calçado. Atualmente, o homem de Deus deve entender a lição que se aponta aqui. Enquanto estamos no mundo, nunca devemos ser do mundo. Aleluia! Somos cidadãos do mundo, mas não somos cidadãos mundanos. A igreja na terra, ela não é terrena, é espiritual. Aleluia! Ou seja, você está no mundo, mas não é mundano. Não deixe o mundo viver em você. Mas que a palavra de Deus esteja na sua vida de uma forma verdadeira e eficaz. Aleluia. E aqui finalizamos o capítulo 14, nesse dia 14 de janeiro. E vamos prosseguindo em conhecer o Senhor. Aleluia. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.